Meu nome é Mariluce Prestes Moraes Trinks. Eu sou professora há 31 anos. Sou formada em Ciências Matemática, Biologia e tenho 2 especializações, uma em Biologia Animal e Vegetal e outra em Supervisão Escolar. E estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da metodologia de projetos. E realmente o meu objetivo maior é que vocês, primeiro que vocês assistam o vídeo até o final. Segundo, que você se sensibilize e pense assim, nossa, que maravilha que é trabalhar com projetos, agora eu entendo porque eu tenho que fazer projetos na graduação, o projeto vai fazer toda a diferença para mim. Ah, é muito bom, é ótimo, excelente trabalhar com projetos, em sala de aula também, tá? O projeto, pessoal, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que acabar fazendo planos, fazendo projeto, né? E o projeto, trabalhar com projeto, né, tanto em sala de aula quanto para a vida da gente, né, é super importante. Você acaba projetando as coisas, né? Por exemplo, você vai comprar um carro, você tem que fazer um projeto, né? Projetar, já fazer planos, como é que eu vou fazer, até quanto eu vou gastar, por que eu vou comprar, como vai ser, em quantas vezes, se eu vou fazer empréstimo, se eu vou numa concessionária, se eu vou, né, se eu vou, enfim, são N possibilidades, isso tudo, na verdade, é um grande projeto, né? Outro exemplo de como a gente utiliza projetos sem usar aqueles nomes, aqueles termos, né? Porque, claro, na metodologia de projetos, ou no projetos de graduação, TCC, etc., enfim, tem todos aqueles passos, né? Aí tem lá problema, objetivo, justificativa, metodologia, análise de dados, resultados, blá, 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 tudo aquilo, claro, tem que ter o passo a passo, por quê? Porque o projeto, cada um pode fazer da maneira que bem entender, né? Projeto, tanto na educação básica quanto numa graduação, qualquer nível de ensino, tem passos pré-estabelecidos. E isso é normal, isso é assim mesmo, assim como uma fórmula matemática é aquilo ali, uma fórmula de química, de física, enfim, é aquilo, né? Aquela fórmula é daquele jeito. Então, existem passos pré-estabelecidos, nós temos as normas, a ABNT, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que vai nos dizer, então, quais são os passos pré-determinados numa graduação. Na educação básica é um pouco diferente, né? Depende de que linha, que autor, que linha de trabalho que vai ser seguido, mas, em geral, existem 2 tipos básicos, a metodologia de projetos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e a metodologia ativa, que é trabalhar através de um problema, que não deixa também de ser quase que um projeto também, porque um projeto ele serve para resolver um problema, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a apresentação. E eu desejo realmente que a gente tenha esses 45 minutos bem bacanas e que a nossa conversa, que realmente vocês se sensibilizem e entendam a proposta do porquê trabalhar com projetos, tá certo? Palestra: como a metodologia de projetos pode impulsionar a sua carreira e contribuir na sua formação? Aí já começa com a história que eu comentei, né, gente? Quando você quer muito alguma coisa, você vai fazer planos, e fazer planos não deixa de ser fazer projetos, né? Você vai projetar alguma coisa que você deseja muito e de que maneira você vai conseguir conquistar. Não deixa de ser também um projeto, né? Pode ser um projeto de vida, um projeto de ter alguma coisa, um projeto em relação à tua saúde, tanto espiritual, física, mental, né? Hábitos alimentares, mudança de atitude, enfim, tudo são projetos, né? Existem projetos menores e grandes projetos, normal, né? E como isso tudo pode impulsionar a sua carreira, quer dizer, você tendo esse hábito, né, você tendo essa noção de fazer projetos e de traçar metas e ações para a tua vida, para a tua carreira, e já começando já dentro da graduação para a tua formação, isso é fundamental, tá, gente? Você tem que pensar até onde eu quero ir, ou por onde, qual o caminho
Às vezes a gente não sabe até onde a gente vai, geralmente a gente não sabe até onde a gente vai, né? Mas qual o caminho, o que eu penso, quais são os meus planos? Você tem que ter planos, você tem que sonhar, né? E isso tudo você vai acabar num grande projeto, tá? Então, primeiro eu pensei assim, fazer um resgate do histórico, né? Porque quando surgiu, por que surgiu a metodologia de projetos, né? Ou método de projetos. Então, o método de projetos foi criado pelo norte-americano William Kilpatrick, lá na década de 40. Quer dizer que até 1940, mais ou menos, não existiam projetos assim na educação básica, né? Pelo menos. E aí ele pensou, bom, pensei aqui nesse projeto, método de projetos, por quê? Porque ele pensou assim, olha, vai ser levado o método de projetos como uma proposta, né? Para dentro das escolas, né? Uma proposta que caracteriza-se como uma forma de integração curricular e preocupa-se com o interesse que deve acompanhar o trabalho pedagógico de modo a suscitar no aluno a vontade de saber. Então, aqui tem coisas bem interessantes, tá? Por exemplo, forma de integração curricular. Então, o que ele pensou? Vamos trabalhar os conteúdos através de projetos. Talvez muitos de vocês que estão me escutando agora tiveram já na sua educação básica, lá no fundamental e no ensino médio, alguns professores que trabalharam conteúdos através de projetos, não simplesmente chegando na sala e despejando conteúdos, né? Existem várias maneiras de trabalhar para suscitar no aluno essa vontade de saber, o interesse, que desperte a vontade do aluno de ir para a escola. Uma delas é através de projetos, que a minha proposta de vida profissional é trabalhar com projetos. Naquela época, lá na década de 40, os conceitos científicos não eram construídos com os alunos que deveriam memorizar os conhecimentos aprendidos. Deste modo, não proporcionavam uma melhor inserção e participação das crianças em seus ambientes de circulação. Então, veja, claro que naquela época os alunos tinham que aprender memorizando. Hoje em dia não é mais assim, né? Só que não, né? Claro que tem coisas que a gente tem que acabar memorizando, decorando, né? Só que você tem que entender o que você está decorando, o que você está estudando, para realmente apreender os conteúdos, né? Quando o professor lá na graduação chega com uma proposta de projeto, é porque o que ele deseja? Ele deseja que o aluno, que o estudante, que ele consiga construir o seu conhecimento. Isso ele consegue construir o seu conhecimento através da metodologia de projetos. E para quem já fez projeto, sabe como é legal quando lá no final de todo, aliás, todo o processo é interessante, né? Meio barulhento muitas vezes, mas lá no final, quando você vai apresentar o seu trabalho, seja num TCC, numa banca, ou seja lá na escola, numa feira de ciências, você se sente realizado, né? E o professor, porque você aqui está como aluno, mas amanhã você será um professor. O professor que acompanha o desenvolvimento de seus alunos e trabalha conteúdos através de projetos, o professor chega lá no final, quando o aluno está apresentando, ele pensa assim: fiz a coisa certa, fui recompensado, fico emocionado. Eu sou uma pessoa que eu chego a chorar quando os alunos se apresentam numa mostra, é muito emocionante e eu sei que é muito complicado muitas vezes, né? Porque para você trabalhar com projetos, sendo graduando ou professor, você vai precisar de alguns instrumentos, né? Instrumentos básicos, por exemplo, de tecnologia. Você precisa, dependendo do tema que você vai trabalhar, você vai precisar de laboratório, de parcerias, né? Que são muito importantes, né? Então, vai precisar de pessoas que compartilhem com a tua ideia. Muito importante fazer uma rede, né? Uma rede de parceiros, especialmente assim, ó, muito melhor você fazer um trabalho em dupla, em trio, do que você fazer trabalho sozinho, né? E eu sei que, claro, o TCC é sozinho, mas é interessante que você encontre pessoas que para conversar, para discutir. Muitas vezes lá uma ideia de um colega dá um plim, bah, não tinha pensado nisso, né? Então, é muito interessante mesmo trabalhar. Então, quando o professor, ele, lá por exemplo, lá na sala de aula com vocês, quando o professor de vocês apresenta, ai meu Deus, projeto, não, pessoal, encarem como algo positivo, porque é um momento em que vocês têm de conseguir fazer, né, um trabalho que tenha carinho de vocês, tá?
Então, diz ali, o método de projetos foi criado com a finalidade de resolver os problemas da vida cotidiana, né? O método de projetos não surgiu para, meu Deus, vamos inventar agora como se chega na Lua, né? Não, foi para ver quais os problemas no seu entorno, coisas simples do dia a dia. E é assim que deve se começar um projeto, para quem não trabalha com projeto, você começa o projeto como? Você começa a trabalhar o projeto analisando o seu entorno, né? Então, geralmente o professor ele vai começar assim, ele vai dar uma caminhada, ou se ele não pode caminhar lá no pátio, se já são alunos mais velhos, são alunos de graduação, ele vai trazer temas geradores ou temas para discussão. Tem, por exemplo, brainstorming, que é a chuva de ideias, né? E aí os alunos vão jogar ideias e de coisas, de palavras, de temas que eles ouviram, de notícias na TV, e aí então isso tudo vai se formando uma loucura, e quando vê, surge uma ideia de um projeto, tá? Bem legal. E aí, na década de 80, Fernando Hernandes e Montserrat Ventura, né, o professor e a professora, os educadores defendem a reorganização do currículo por projetos, em vez das tradicionais disciplinas, que hoje nós chamamos de componentes curriculares, né? Então, nós temos escolas no Brasil e no mundo que trabalham utilizando da metodologia de projetos para todos os conteúdos. Ah, isso deve ser uma loucura, né? Porque existem conteúdos, eu que sou prof de biologia, por exemplo, que muitas vezes eu ficava pensando assim, bah, por que eu vou ensinar esse conteúdo? Aonde os meus alunos vão utilizar? E vocês vão espero que vocês também se perguntem isso quando vocês estiverem em sala de aula, porque você tem que trazer realidade, o conteúdo tem que fazer sentido, e muitas vezes é difícil do conteúdo fazer algum sentido, mas quando você entra com a proposta de projeto, acaba fazendo todo sentido. Os conteúdos passam a fazer sentido. Então, Fernando Hernandes e Montserrat Ventura, eles foram super importantes, porque eles fizeram, primeiro, uma releitura, né? Década de 40, daí já era década de 80. E eles acrescentaram algumas coisas, por exemplo, a indagação crítica, eles acrescentaram, né? Coisas que hoje a gente, quando você conversa com a criança e você diz não pode, e ele pergunta por quê, e se você não for bem convincente para dizer o porquê que não pode, não vai ter o convencimento, né? E educação para a compreensão do mundo, para fazer uma leitura do eu, do entorno, né? Uma leitura do mundo, de tudo que a gente está vivendo, de tudo que se vive, né? Tudo que se viveu ontem, tudo que se vive hoje. Né? A pessoa tem que estar ligada, né? No que está acontecendo na sua casa, no seu bairro, no seu município, no seu estado, país, mundo, né? Que na verdade o planeta é um só. Então, como o planeta é um só, as fronteiras são imaginárias, então você tem que ter uma noção de tudo que acontece no mundo. E aí, outra coisa que eles colocaram bem interessante, não só projetos e trabalhar conteúdos através de projetos, mas muito interessante que eles colocaram objetivos, tá? Objetivos, porque o professor, quando ele vai levar o projeto, vai levar um conteúdo, ou o aluno vai buscar um tema, né, ou o professor tenta trazer o conteúdo de uma maneira, né? Vai mediando e vai conseguindo introduzir o conteúdo dentro daquela ideia que o aluno teve do que trabalhar. O professor tem que ter objetivos pré-definidos, né? E com esses objetivos pré-definidos, ele sabe aonde ele vai querer chegar. Porque o professor, pessoal, ele passa a ser um mediador, ele não é a estrela do palco, né? Ele é um mediador, e aí ele vai fazer o quê? Como o Paulo Freire diz, né? O professor vai mediando o trabalho, mas o professor é o adulto, o professor tem que saber aonde ele quer que o aluno chegue. Claro que muitas vezes o aluno acaba surpreendendo, ele vai pega outro caminho, ele vai mais muito além do que o professor poderia imaginar. E aí, também uma questão bem importante, que na verdade nós pensamos muito, eu e uma colega minha, acabamos pensando muito na questão da avaliação. Eu e a Graziela Lázari, que é minha colega, professora, inclusive professora da Sensopeg, né? Nós pensamos muito nessa questão da avaliação, certo? Por quê?
porque até então os projetos eram feitos, eram, né, apresentados em feira de ciências, tudo certo. Só que uma coisa que nós percebemos, e quem sabe é uma nova roupagem, né, quem sabe a gente acaba escrevendo alguma coisa, eu e ela, é uma nova roupagem que é mensurar, né? Mensurar, que seria a avaliação, no sentido de mensurar não números, valores, mas mensurar o que o aluno aprendeu. O que ele sabia antes do projeto e o que ele sabe lá no final do projeto. Porque se um projeto ele não representou conhecimento, se o aluno não teve absolutamente nenhum avanço, o projeto acabou deixando de fazer sentido, né? Porque, na verdade, tudo que se faz, né, Maturana diz que conhecimento, né, tem até a árvore do conhecimento, que ele fala muito disso, na construção do conhecimento, o conhecimento do eu, o conhecimento do mundo, né? Na verdade, quando você está agindo, você está aprendendo. Então, tem que ter ficado alguma coisa num projeto depois de meses de trabalho, tá? Mas é muito importante você encontrar maneiras de mensurar, né? Então, quando você for fazer lá o seu TCC, você tem que pensar o seguinte: como é que eu vou, que tipo de levantamento de dados, por exemplo, eu vou fazer para conseguir mensurar e para conseguir tabular depois, né? É bem interessante, por exemplo, questionário dirigido. O que que é o questionário dirigido, por exemplo? São questões onde tem alternativas, e aí você pode depois jogar tudo num gráfico, em gráficos, fica muito mais fácil. Porque quando você faz perguntas subjetivas, você corre o risco de ter muita dificuldade depois em colocar isso tudo, tabelar tudo isso, né? Ou jogar tudo para dentro de gráficos, onde você vai visualizar de uma maneira muito melhor, né? Um gráfico é uma foto muito interessante, né? Então, é bem importante isso, quando você for fazer, você já pensar nisso, né? É um levantamento de dados e através de um questionário dirigido. Bem importante. Então, e aí nessa avaliação, como o professor vai fazer, porque tem todo o acompanhamento, a gente sabe que a avaliação não é algo lá no final, né? A avaliação é todo um processo, é um processo que vai acontecer de maneira contínua, né? Então, o professor vai analisando, vai observando, e lá no final ele vai poder fazer a avaliação no final do processo, e provavelmente vai ter valido a pena. Bom, as diferentes fases e atividades que compõem um projeto ajudam os estudantes a desenvolver a consciência sobre o próprio processo de aprendizagem, né? E aí já vocês ali com o chapeuzinho já de formandos, né? E é muito interessante isso, pessoal. O processo de aprendizagem, toda aquela construção de conhecimento, todo o processo de aprendizagem, é aquilo que eu falei, né? Que o professor vai avaliando ao longo do processo, é muito importante, né? E é importante também que o estudante se perceba, né? Se perceba como protagonista e se perceba como autor, né? Protagonista, autor da sua própria história, no sentido de produzir seu conhecimento, né? E vocês também estão nesse processo, né, como graduandos, e daqui a pouco vocês também serão professores, e é bem, muito interessante. Nossa, é maravilhoso trabalhar com projetos. Então, por que trabalhar com projetos? Já falei um montão, né, por que trabalhar com projetos, né, mas a finalidade? Bom, em primeiro lugar, já pensamos então na história do histórico, né? Surgiu então com o William Kilpatrick, também teve o John Dewey, teve várias pessoas com a escola nova, né? Vieram então os nossos brasileiros, né? Latinos, que acabaram então fazendo todo esse processo de projetos, de metodologia, de releitura, né? E agora, né, pessoal, 20 anos depois, 40 anos depois, né? Década de 40, década de 80, agora 2020, na verdade 2021, está na hora de outros professores também fazerem uma nova releitura, né? Mas então por que agora, tá? O histórico já conseguimos. Por que trabalhar com projetos? Finalidade.
Um projeto surge em resposta a um problema concreto. Elaborar um projeto antes de mais nada, contribuir para a solução de problemas, transformando ideias em ações. Então, um projeto é uma pesquisa mais uma ação. Aqui muito importante, vou parar um pouquinho, deixa eu só pausar um pouquinho isso aqui. Tá. Então, veja bem, gente. Existem duas coisas diferentes. Nós temos o método científico, que é trabalhado, então, para graduação e pós-graduação. E nós temos a metodologia de projetos, que é trabalhada na educação básica. Não que não possa trabalhar método científico na educação básica, não é isso. Você pode trabalhar um método científico desde a educação infantil, tá? No, no Rio Grande do Sul, tá? Nós trabalhamos dentro da Sexta Coordenadoria Regional de Educação, que envolve 18 municípios, nós trabalhamos com a metodologia de projetos do Hernandes e Ventura, tá? Certo? Então, são coisas diferentes. Então, um projeto, eu posso, num método científico, trabalhar com a pesquisa, ficar com uma parte de pesquisa, né? Mas, claro que também eu vou buscar solucionar problemas. Só que aqui tem uma coisa bem interessante da metodologia de projetos, tá? Que ele não precisa só ser um projeto filosófico, e ele é um projeto, metodologia de projeto na educação básica é pesquisa mais ação. Eu gosto muito de exemplificar, eu acho que com exemplo fica mais fácil de entender, tá? Então, assim, por exemplo, hã, sala de aula. O aluno, o professor pede para fazer um projeto sobre, métodos contraceptivos, tá. Aí o aluno vai lá, entra lá no site, nem formata, né, entrega tudo com letra de um jeito, de outros, hiperlink, não, olha, um horror. Nem leu, muitas vezes, nem leu. Aí ele vai lá, entrega para o professor. Isso é uma pesquisa, quer dizer, isso não é nada, né, um copia e cola, né, vamos combinar, tá. Mas vamos dizer bem bonitinho, ele formatou, ele leu, blá, 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 mas é uma pesquisa, certo? Tá. Ai, você primeiro, ai, mas isso é uma pesquisa, isso não é um projeto, tá. Então esse aluno pega essa pesquisa, daí ele vai pensar assim: "Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um questionário para saber aqui dos meus colegas quais são os métodos contraceptivos, quem é que usa camisinha, pílula, pílula do dia seguinte e blá, 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 tudo aquilo", tá. Aí ele faz levantamento de dados, questionário dirigido, tudo marcadinho, bem bonitinho, faz gráfico, faz cartaz ou faz slide para apresentar. Isso não é projeto. Por quê? Porque isso não é uma ação, ainda é uma pesquisa utilizando levantamento de dados, tá? O que que é uma ação? Ação é alguma coisa que vai ajudar a solucionar um problema. Por exemplo, o aluno vai ver ali que tem a menina que está grávida, né? Que não utilizou nenhum método contraceptivo, certo? Ou que são problemas, por exemplo, as meninas não, né, os meninos não utilizam preservativo, vai entrar também a questão das DSTs, enfim, o que que eu posso fazer para ajudar? Então, eu já percebi um problema aí, né? Que além de não estarem cuidando para evitar a gravidez, muito pior do que isso é não usar a camisinha, não usar o preservativo, e aí os meninos e as meninas estão assim propensos a pegar qualquer tipo de coisa, né, de doença. Bom, então, então eu sou aluno, estou fazendo esse projeto, eu vou chamar uma enfermeira, né, para vir aqui conversar, dar uma palestra, porque dependendo do assunto também é difícil até do aluno poder falar alguma coisa, né? É difícil, às vezes, para as pessoas falarem sobre determinados temas, né? E depois você tem que ter o domínio, não vai sair falando besteira, né? E aí, então, faz a enfermeira da palestra e tudo, e depois aí o aluno faz outro questionário dirigido para ver o quê? Bom,
o que que os alunos passaram, as percepções dos alunos da palestra, e aí com isso, com esse questionário também, o aluno que está fazendo o projeto, ele vai conseguir pensar, não, ele vai conseguir ter a ideia do que os colegas aprenderam a partir da palestra. E no que eles vão modificar suas atitudes a partir de agora. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um projeto, porque eu tenho a pesquisa, o levantamento de dados, que faz parte da pesquisa, e tenho a ação, que é a enfermeira, para sensibilizar os meus colegas, tá, da importância dos métodos contraceptivos, as ações, e ainda uma coisa importante que não se trabalhava. Eu consegui mensurar até onde foi a sensibilização. E com isso, a aprendizagem e o conhecimento dos meus colegas. Vocês perceberam? Há uma diferença, então, muito grande entre, o projeto e uma pesquisa, né. O projeto tem toda a pesquisa bibliográfica, tem todo o levantamento de dados ou não, mas tem as ações. E uma coisa bem importante que eu aprendi é que uma ação, ela não precisa ser necessariamente, por exemplo, hã, um protótipo. Um protótipo é uma ação? Sim, é uma ação. Mas um protótipo, não que você vai pegar, energia eólica, né? Aí faz aquelas maquetes bem bonitinhas, uma fofura. Só que daí faz ali as turbinas e tudo mais de papelão e não sei o quê. Isso não é, gente. Protótipo eu vou fazer com material, que ele vai funcionar, entenderam? A turbina funciona, claro, bem pequenininha, né, mas ela funciona, só que numa pequena escala. Compreenderam, pessoal? Espero pena que não tem como a gente se ver e se falar para vocês poderem, perguntar. Eu gosto muito quando eu falo sobre isso, até assim, ó, de construir um pequeno projeto, porque aí a pessoa termina de me escutar, quando chega no final da palestra, aí a pessoa se sente assim, ó, segura, porque conseguiu escrever um projeto com seus pares e apresentar. É uma coisa bem legal. Aí sim, agora realmente eu entendi, né? Mas eu estou fazendo o que eu posso aqui para vocês entenderem, tá? Então, uma ação pode ser um protótipo, mas não fazer uma coisa com garrafinha, não sei o quê, né? Isso é uma representação dentro de uma maquete de uma coisa infantil, né? Que as crianças não têm problema. Agora, se eu sou ensino médio, se eu sou aluno de graduação, piorou, né, gente? Você tem que fazer alguma coisa em pequena escala, mas que vai funcionar de igual maneira, né? Da mesma maneira, com o mesmo processo, só que em pequena escala, em vez de ser alguma coisa muito grande que eles não dá para fazer. Você não vai, né? É uma turbina imensa, né? Tá? É isso. Vamos voltar então, tá? Então deu para acho que para entender bem direitinho, né, gente? Pesquisa mais ação. Vamos só aqui. Isso, agora vai ficar bem bonitinho ali. Então, quebra-cabeça, né? Bom, também para trabalhar, pessoal, com projetos, é uma coisa, na verdade, que não deveria ser novidade para aluno de graduação. Por quê? Porque as competências gerais, mas isso da base, mas antes da base, vocês vão dizer assim: mas a BNCC não tinha quando eu estudei. Não tinha, mas já tinha LDB, né? E a LDB já previa 20%, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela já previa 20% dos conteúdos, tá? De serem trabalhados com através de projetos escolares. Não necessariamente a metodologia de projetos, mas projetos escolares, né? E aí vem, então, a BNCC, que é algo novo, vocês sabem, né? E aí, então, veio são 10 competências gerais da BNCC. Mas tem duas competências que eu achei, assim, que são bem, bem fortes em relação a projetos, né? Foco no desenvolvimento de competências, então, tá? E bem importante, as competências, o quê? São 10 competências gerais, depois cada componente curricular, né? Matemática tem suas competências específicas, história, geografias, humanas, natureza, né? Linguagens, todas têm suas competências específicas. Só que para você atingir
Deixa eu voltar que senão não me vendo. Para vocês para o aluno atingir o desenvolvimento dessas competências, o professor vai ter que trabalhar habilidades, porque através de habilidades e de conhecimento, né, e do aluno ter a vontade de querer fazer essa mudança, aí tudo isso vai gerar, então, uma nova competência. Na verdade, a gente está sempre buscando ser cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então eu desenvolvo muitas habilidades na cozinha, né? Para ter essa competência, por exemplo, de procurar sempre cada vez fazer um prato diferente ou uma comida bem gostosa. Eu gosto muito de trabalhar com massa, farinha, né? Ainda mais estou meio estressada, botar a mão na massa é uma delícia. Aí estou sempre procurando fazer coisas bem gostosas, tá? Então, desenvolvendo habilidades para chegar àquela competência. Não, eu tenho a competência de fazer um pão de aipim delicioso, verdade. Então, é uma competência, né? Tá bom, gente? Só para dar uma ilustradinha. Muito bem. Vamos seguindo lá o barco, então. Seguindo o baile. Então, duas competências gerais. A segunda competência, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Olha só, o que que a gente tem ali? Passos de um projeto, né? E não só passos de um projeto, como nós temos ali habilidades que o aluno tem que desenvolver para atingir determinadas competências, né? A outra competência, então, é a 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, veja, primeiro, competência 2 fala muito na questão dos passos do projeto, né? Que qualquer criança, adolescente, adulto deveria ter essas habilidades, né? Criança está em desenvolvimento, mas nós, né? De conseguir observar o seu entorno, de poder analisar, né? De poder fazer o levantamento. Ah, ali tem um determinado problema no meu bairro, no meu município. Aí, o que eu poderia fazer para contribuir, para tentar minimizar, né, mitigar ou solucionar aquele problema, né? Então, eu vou procurar, então, solucionar aquele problema ali, desenvolver hipóteses. Ah, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Às vezes, as hipóteses a gente acaba refutando ou não, alguma coisa de bom vai acontecer, né? E aí, gente, isso daí serve para tudo. Quando você está na frente da televisão e você assiste o jornal, você tem que ter essas habilidades e aí tem o item, a competência 7, né? De argumentar, de fazer uma análise crítica. Será que é bem assim? Será que não é? Né? Agora nós estamos assim. Primeiro, nós tínhamos muitas questões ambientais que persistem, né? E acredito que quando o Covid passar, as pessoas vão lembrar. Muitas pessoas esqueceram do aquecimento global, de tudo que está se passando, né? Mas, mas era aquela coisa, né? A negacionismo, existem pessoas que não acreditam no aquecimento global, e a gente tem que respeitar, com certeza, né? Cada um, nós vivemos um país livre, as pessoas pensam aquilo que acham que é o correto, só que assim, ó, se eu penso, se eu sou contra, se eu não acredito no aquecimento global, eu tenho que saber argumentar o meu ponto de vista, mas também eu tenho que pensar nas questões científicas, né? Eu não posso levar só do empirismo, do subjetivo, porque o fulano disse, o ciclano, quem, o que, quando, né? Agora, se eu sou a favor, se eu acredito no aquecimento global, então eu também tenho que ter meus argumentos. E aonde se constrói isso tudo? Na escola, né? Na escola, o estudante, na escola, na educação básica e na graduação, ele deveria aprender a fazer uma leitura do mundo e ter consciência e ter criticidade e para poder compreender o momento em que se vive
e poder fazer uma análise e parar para pensar, bom, é verdade, é mentira, sim, não, por quê? Né? Nós temos agora a questão do Covid, né? Tem 5% dos brasileiros não querem fazer vacina, né? E é aquela é uma questão bem complicada, né? Existem pessoas que não acreditam na vacina, ou que acham que a vacina faz mal, a gente tem que respeitar, né? Só que então, vamos conversar sobre, vamos fazer uma discussão positiva, né? Por que você é contra, por que eu sou a favor? Nos Estados Unidos, 40% das pessoas não querem se vacinar, né? Então, por que isso? Né? Então a gente tem que pensar, porque sim, porque não. Então essas coisas todas se aprende na escola, ou deveria se aprender na graduação, com questões inteligentes que levassem as pessoas a pensar sobre as coisas, né? E você trabalhando com projeto é uma maneira também de você desenvolver essa capacidade, essas habilidades dessa criticidade, e aí na questão 7 entra as questões socioambientais, as questões ambientais também, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque é importante respeitar o meio ambiente, porque é importante mudar os hábitos e atitudes, né? Tem muita coisa que daqui a pouquinho vou falar também. E então isso tudo, gente, me parece que as pessoas muitas vezes acabaram esquecendo de, não sei, eu acho que a gente, às vezes, você trabalha tanto e corre tanto contra o tempo e liga o piloto automático e acaba deixando de prestar atenção nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas, na rua, no caminho até o trabalho, ou do trabalho até a casa, né? São coisas assim que a gente acaba passando batido, acaba passando despercebido. Muito bem. Então, nós vamos seguir agora. Ah, tá. Aí Paulo Freire diz: pedagogia da autonomia. Traz uma proposta educativo-progressiva em favor da autonomia dos educandos. Então, por que a gente acaba trabalhando e pensando todas essas coisas, né? Porque nós queremos um cidadão melhor, nós queremos pessoas, adultos melhores do que nós, que tenham mais consciência, né? Que sejam críticos, que sejam mais humanos, mais fraternos, mais cuidadosos, mais muita coisa, né? Quando você pega, por exemplo, um projeto político-pedagógico, né, um PPP, uma escola, né? Ali tem tudo muito bonito, né? Qual é a filosofia, o objetivo, coisa e tal, e aí fala em tantas coisas bonitas que se quer, mas e quando você pensa assim, mas será que a escola, que a faculdade, que a universidade, até que ponto assim está conseguindo desenvolver essas habilidades e essas competências, né? Tudo depende de que tipo de aula, que tipo de planejamento, que tipo de atividade que realmente vai fazer, que tenham realmente questões inteligentes, que vão fazer o graduando, o estudante, pensar, puxa, vale a pena, esse curso aqui é legal mesmo, é bacana, vale a pena fazer, porque eu realmente estou aprendendo, estou me tornando uma pessoa melhor, eu estou conseguindo fazer uma análise das coisas, eu estou pensando em coisas que eu não tinha pensado, aí eu estou lendo, né? Muitas vezes as pessoas não leem porque não tem tempo. Pessoal, o dia tem 24 horas, em algum momento você vai ter 15 minutos para ler, então tem certas coisas que tu acaba, né, deixando de trabalhar, de desenvolver. Muito bem. Ah, grande Paulo Freire, né? Pedagogia da autonomia. Quem não quer ter autonomia, né? Inovação. Bom, aí eu vou trabalhar rapidão com vocês aqui, gente. Duas palavrinhas: inovação e sustentabilidade. Por quê? Porque elas são, aliás, três. Tem o empreendedorismo que eu não dei um destaque, tá? Mas tem ali dentro sobre alguma coisa só. Por quê, gente? Porque se fala muito em inovação, em empreendedorismo, em sustentabilidade, mas e como é que eu posso trazer isso para a minha vida profissional? Como é que eu posso trazer isso para dentro da sala de aula, para os meus trabalhos, né? O que é ser inovador? Vamos começar pelo inovador. Significado de inovação. Novidade, aquilo que é novo, o que apareceu recentemente, fez inovações na maneira como cozinha.
Linguística, o que aparece de novo numa língua, não tendo surgido anteriormente. Tem um termo chama que é assim, ó, ensinagem, que é o ensino-aprendizagem, né? Que é um termo novo. Sinônimos de inovação, aperfeiçoamento, novidade. Então, nem sempre uma novidade, pode ser um aperfeiçoamento, tá? Então, inovação. E na educação? Na educação, pode ser considerada a inovação como resultado da capacidade de criar soluções para problemas previamente identificados e como algo que vem de dentro para fora. Olha só, gente. Projeto, né? Quer dizer, eu posso fazer um projeto ou um TCC que seja inovador no sentido de criar soluções para problemas previamente. Eu identifiquei um problema. Como é que eu posso fazer para solucionar esse problema? Eu posso solucionar de uma maneira inovadora, tá? De uma maneira inovadora. Eu me lembro sempre daquele filme. Divergente, depois teve o Insurgente, né, não sei se vocês assistiram, bem legal. E esse filme, ele trata de são adolescentes, né, quando eles chegam, não me lembro mais que idade, se é 18, 17, sei lá, quando eles chegam a uma certa idade, eles vão para uma eles vão para uma sala, uma salinha, e aí colocam um aparelho na cabeça deles. E aí esse aparelho, ele vai, na verdade, ele vai jogar esses estudantes, desculpa, esses adolescentes para dentro de um jogo. E dependendo da maneira como eles vão agir para sair daquela situação problema, vamos dizer assim, por exemplo, se eles pensarem da mesma maneira que todo mundo, tem alguém vindo ali que vai me matar, eu vou fugir, né? Como tinha ali alguma coisa assim, uma ponte, estou me lembrando agora. Ah, tá, isso aí tá pensando igual, muito bem, isso aí tudo certo, vai estar certo, tranquilo. Ah, e daí teve uma menina que pensou, vou me atirar da ponte, que tinha água lá no rio. Não podia pensar em se atirar da ponte. Ela pensou diferente, aquela ali vai ser eliminada, desaparecia, provavelmente, claro, era assassinada. Então, assim, inovador é isso, é pensar diferente. Eu vou pensar algo que ninguém pensou, né? É, por exemplo, isso pensem no TCC de vocês, né? O que vocês poderiam fazer, né? Que projeto que vocês poderiam escrever, que tivesse alguma solução diferente. Aquele plim, bah, tive uma ideia. É isso, né? Tem que rezar, tem que dormir pensando e acordar, quem sabe, acordar com uma resposta, né, gente? Me lembro no jornal que apareceu uns anos atrás, uns 3 anos, eu acho. Aquele professor, era um professor que queria que a menina era cadeirante e ela queria muito participar das aulas, mas ela era cadeirante, não dava, ela queria ficar de pé. Ela queria ficar em pé. E aí ele se incomodou muito com aquilo e ele acabou construindo um aparelho que ele colocou lá dentro, como se fosse um saco, assim, né? Ele colocou lá dentro um aparelho bem bacana, todo de metal, coisa e tal, e ela ficou em pé, né? E para ele foi uma realização e para ela também. E depois até disseram para ele que ele deveria patentear. Eu pesquisei, não encontrei. Eu não sei se ele patenteou. E claro que se ele patenteou, ele deve ter conseguido lucrar alguma coisa. Mas assim, isso é ser inovador. Ele sentiu que aquela menina, né? Ele sentiu o problema, ele percebeu o problema e ele tentou solucionar e conseguiu solucionar o problema. Agora, se ele ganhou dinheiro com isso, isso é uma consequência. Uma consequência. Então, ser inovador, pessoal, é ser criativo, é pensar em soluções sustentáveis, em soluções que faça bem para todo mundo, né? Ou que não faça mal para o meio ambiente, que não faça mal para ninguém, né? E aí depois o que vem, né? Se vai acontecer, e aí falando em inovação, já no empreendedorismo também. Né? Porque o que é ser uma pessoa empreendedora? É ser uma pessoa inovadora, criativa, que tem essa visão de fazer algo diferente. Esses dias aqui em Santa Cruz apareceu uma reportagem no jornal de uma mãe que tem um filho bem doentinho, uma criança doente que precisa ser operada, etc. E ela foi buscar os R$ 150 na Caixa Federal. E ela tem uma menina também, maiorzinha.
E ela pensou: "Meu Deus, o que que eu vou fazer com R$ 150?" Sabe o que ela fez? Ela comprou em leite condensado e forminhas, e começou a vender brigadeiro. Quer dizer, e ela fez mais dinheiro, claro, tá fazendo. Claro, né, gente, aos poucos e coisa e tal, mas assim, ó, uma ideia inovadora. Ela foi empreendedora, porque ela pensou em multiplicar aquele dinheiro, né? E ela foi empreendedora e inovadora. Ela teve uma ideia brilhante e que está dando certo. Ela foi criativa, ela poderia ter ficado com 150, ela pensou: "Vou no mercado, o que que eu vou comprar?", né, para o mês inteiro. Entende? Então, isso é uma coisa muitas vezes assim, o meu trabalho, meu TCC vai ser sobre o quê? Meu Deus do céu. Às vezes as coisas estão bem pertinho da gente, a gente só não consegue enxergar. E às vezes as coisas são tão simples, mas, a ideia não vem às vezes. Mas tem que ter calma, tem que ter paciência, que vai chegar, né. Eu me lembro numa escola que a última foi acho que a última escola do município que eu trabalhei. Eu cheguei, o que que eu vi na sala dos professores? Uma lata de lixo única com, erva de chimarrão misturada com pacote de bolacha, né, embalagem. Meu Deus do céu, quase tive um treco, porque há muitos anos, nós separamos o lixo aqui em casa. E aí, a partir daquilo ali, eu fiz um baita de um projeto e, no fim, fiz, pontes e redes, e aí a escola toda acabou se envolvendo, e aí foi separação do lixo, o lixo orgânico foi para o minhocário, e do minhocário foi para a horta, daí aí uma turminha tem o chá, outra turminha tem, os pezinhos de alface, outra turminha entende? Aquilo ficou uma coisa tão grande, e aí fez sentido para as crianças, ela tem que separar, porque daí, para o lixo seco, nós vamos ajudar os catadores, né? E o lixo orgânico vai lá para o minhocário e depois vai lá, vira humus e vai para o nosso canteirinho, né? Então, mas é uma coisa, nossa, mas separação do lixo é uma coisa tão velha, tão antiga, mas a gente não faz, né? Então a gente tem que pensar primeiro no básico. Bom, o que que eu preciso fazer? O que está me incomodando? Uma coisa tão pequena a separação. Mas aí todo mundo tem que pegar junto, né? E isso torna uma coisa bem grande. Assim, muitas vezes é um projeto, um TCC, e quanto mais parcerias eu tiver, mas eu preciso de parcerias, que bom, vai atrás, né? Consegue, a gente não pode desistir. Vamos seguindo. Tá? Então, aquisição, tá. Então, empreendedorismo, né, que eu já falei, tá? Pensar fora da caixa para inovação na educação. É aquilo que a menina, né? Não, não vou fugir lá da ponte, vou me atirar da ponte e vou cair lá no rio e vou fugir, vou sair nadando, né? É o pensar fora da caixa. Resolução de problemas como ponto de partida, né? Um projeto ele serve para quê, gente? Para resolver problemas, para solucionar problemas, né? Porque se o projeto não serve para nada, pelo amor de Deus, né? Eu me lembro que uma vez quando tinha seminário integrado, aí que era uma disciplina, aí um aluno queria fazer uma pesquisa, um projeto sobre o Grêmio. Grêmio é o Futebol Clube, o Grêmio é um time de futebol. Vocês me perdoem se eu esqueci alguma coisa, que eu tive Covid e como isso afetou minha memória. Coisa horrível, às vezes palavras básicas. Eu até estou indo muito bem, que não esqueci de nada ainda. As palavras, às vezes, elas não vêm, é horrível, gente, mas vai passar. Então, ele queria fazer sobre o time de futebol do Grêmio, aqui de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Eu sou gremista, mas eu pensei, filho, qual o problema? Sobre o que que tu vai fazer? Não, eu quero fazer uma pesquisa sobre a história do Grêmio. Tá, mas e qual o problema? O que que tu quer tentar resolver? Não, não sei, prof. Pois então não é um projeto, é uma pesquisa, né? Então a gente tem que pensar muito, muitas vezes assim, por exemplo, lá há um projeto de pesquisa, alguma coisa lá da faculdade de vocês, né? Eu tenho que saber por que eu vou fazer. Porque se nem eu sei da importância do meu trabalho, do meu projeto, poxa, vou pensar outra coisa, que tá feio, né, tá ruim a coisa, né. Eu tenho que saber dizer por que eu escolhi fazer um trabalho sobre determinado assunto.
né. E muito importante a empatia, né, a empatia que o professor tem que ter com o aluno, que vocês têm que ter com o professor de vocês, que vocês terão com seus futuros alunos, é uma coisa bem importante é ter empatia, ficar assim, olho no olho é meio difícil agora, né, a gente está tão longe, mas vai chegar um momento que as pessoas vão se encontrar, vão se abraçar, vão ficar próximas de novo, e é tão importante isso, a gente ter empatia, que é poder olhar para o outro, poder sentir o que o outro sente, né, poder se colocar no lugar do outro. E aí, então, já trabalhei, ó, inovação, empreendedorismo e agora sustentabilidade. Por quê? Vocês perceberam como tem empresas que falam sustentabilidade para lá, sustentabilidade para cá, empresa sustentável, mas o que é sustentabilidade, né? A palavra sustentável tem origem no latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. O conceito de sustentabilidade está normalmente relacionado com a mentalidade, atitude ou estratégia que é ecologicamente correta, viável a nível econômico, socialmente justa e com uma diversificação cultural. A ideia de sustentabilidade, pessoal, sustentabilidade tem uma ideia de continuidade, tá? Não esqueço nunca mais disso. Sustentabilidade, continuidade. Quando eu vou numa escola e vejo um projeto bem legal sobre horta escolar, e no ano seguinte eu vou de novo, a horta está abandonada, esse projeto foi feito só para ganhar nota, só porque eu precisava fazer. Não é um projeto sustentável, porque não teve continuidade. Outra coisa, é um projeto, um trabalho, ele não precisa ter conclusão, ele pode ter considerações finais, pode ser dado continuidade, e é bem interessante que se dê continuidade no ano seguinte, né? Por quê? Porque aí você vai, cada vez ele vai ficando maior, ele vai ficando melhor. Melhor ainda, pessoal, se vocês têm ideia de fazer projetos interdisciplinares, porque aí você vai, né, coloca lá, vamos convidar lá, eu preciso do professor de português, eu preciso, português e matemática é básico, né, português para escrita e matemática para gráfico, para cálculo. Mas aí, dependendo do que eu vou fazer, eu vou precisar das humanas, vou precisar da natureza, vou precisar das linguagens, já falei, né, humanas, natureza, tá? Então, assim, ó, quanto mais interdisciplinar, quanto mais pessoas eu envolver no meu trabalho, mais pessoas serão beneficiadas, maior será o alcance do, dos resultados, né? Maior serão os resultados, maior será o alcance das minhas ações para solucionar os problemas, tá certo? Então, muito melhor ainda. Quanto mais pessoas, eu acho bem legal, então, quando um projeto que envolve uma escola toda, nossa, é apaixonante. E aí, para vocês também, pessoal, quando vocês forem fazer um projeto, um trabalho, pensem sempre nessa questão da. Não, não é que não possa terminar, mas o interessante é que tenha continuidade para ele ser sustentável, né? Sustentabilidade, em termos mais simples, é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como para um futuro indefinido. E aí o pai diz para o menino, né? Meu filho, um dia tudo isso será seu. Acho que o menino está olhando para o pai pensando, tu tá louco? Tu vai me deixar esse lixo, né? Triste, né? Mas é a verdade. Aí nós temos o tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o ambiental e o social. Aí, gente, assim, ó, sustentabilidade parece que é só meio ambiente. Para ser sustentável, eu tenho que respeitar o meio ambiente, eu tenho que plantar umas árvores e aí eu posso dizer que eu sou uma empresa sustentável. Não, negativo. Sustentabilidade tem a ver com os três pilares. Um projeto pode ser, falando de sustentabilidade, ele pode ser social, ele pode, quando ele vai envolver pessoas, né? Social, econômico também, né? Questão econômica e ambiental, tá? Social, econômico, ambiental. Às vezes o projeto é os três, né? Formado pelos três pilares, às vezes por dois pilares, tá? Mas o importante é que, quando eu vou fazer um projeto sustentável, que além de ter essa visão de continuidade, que esse projeto, que ele pense em prover, né? Em cuidar agora para que o futuro exista.
certo? Para que o futuro exista, tá? Então agora o que que acontece? Por exemplo, a desmatamento da Amazônia, o nível de CO2 subindo, um monte de CO2 subindo com queimadas na Amazônia e com as próprias derrubadas das árvores que começa a liberar o CO2 que elas estavam retendo ali por muitos e muitos anos. Com isso, derrubada das árvores e queimadas, aí menos árvores para evapotranspirar e menos nuvens se formando, menos chuvas no nosso Brasil, tá? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Aí menos chuvas e o nível dos rios diminui, e aí nós não temos energia elétrica. Aí o que acontece? Termoelétricas, queima de carvão, aí joga mais CO2. E aí com isso as coisas só pioram, porque uma ação está interligada na outra. Nós vivemos num planeta só, então o que se faz num lugarzinho pode já estourar lá no outro lado, né? Gandhi dizia, eu acho muito, uma vez eu li sobre essa ideia do Gandhi que eu achei muito interessante. Ele comparou o planeta a um organismo, tá? Um organismo. Então ele disse assim: se lá numa partezinha do planeta tá machucado, tá? Um fígado, por exemplo, todo o planeta vai acabar sofrendo, porque o planeta é um só, é só um organismo, tá? Então, muito interessante, eu achei isso. Então, a gente tem que respeitar todas as pessoas do planeta, respeitar o planeta e parar de pensar que o planeta precisa de nós. Não, pessoal, não. Nós precisamos do planeta. Nós precisamos mudar nossos hábitos, nossas atitudes, nossas ações, nossas ideias. Nós precisamos o quê? Desenvolver TCCs, projetos, trabalhos que visem tudo isso, né? Que visem o quê? Formar pessoas melhores. Então, tripé social, econômico ou ambiental. Aí, assim, ideias de sustentabilidade, até para vocês terem ideias, até para fazer algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, tá? Esgotar recursos naturais não é sustentável, reciclar e evitar desperdícios são sustentáveis, isso é um tema. Outro tema, corrupção é insustentável, ética é sustentável, olha o que estamos vivendo, né? Olhando no jornal, essas questões de ética, de corrupção na política, né? Violência é insustentável, paz é sustentável. Olha a violência, tantas violências quanto preconceito, racismo, tantas coisas, né, ruins. Desigualdade é insustentável, justiça social é sustentável. Baixos indicadores educacionais são insustentáveis, educação de qualidade para todos é sustentável, de qualidade com equidade, né, para todos. Ditadura e autoritarismo são insustentáveis, democracia é sustentável, vamos lutar pela democracia, né? Trabalho escravo e desemprego são insustentáveis, trabalho decente para todos é sustentável. Poluição é insustentável, ar e água limpa são sustentáveis. Encher as cidades de carros é insustentável, transporte coletivo e de bicicletas é sustentável. Individualismo é insustentável, solidariedade é sustentável. E aí, questão também no sentido da cooperação, né? Antigamente se falava, e hoje se fala muito no mundo da competição, mas hoje eu percebo assim que tem muito a questão da cooperação, até inclusive próprias cooperativas, né? Mas a questão de cooperar, né? De trabalho em equipe, tá diferente, tá mudando, né? O perfil do chefe para gestor, e do empregado para o nem mais nem empregado nem funcionário, perdão, esqueci a palavra agora, mas colaborador, né? As coisas estão mudando. Cidade comandada pela especulação imobiliária é insustentável. Cidade planejada para que cada habitante tenha moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos públicos por perto é sustentável. Sociedade que maltrata crianças, idosos e deficientes não é sustentável. Sociedade que cuida de todos é sustentável. Sendo assim, sustentabilidade vai muito além da preservação ambiental. O que é sustentabilidade para você? E aí fica a ideia também, gente, de vocês desenvolverem trabalhos, né,
sustentáveis, com esses temas, inovação, empreendedorismo, só umas pinceladas para vocês. Por isso eu pensei em trazer essas ideias, né. E porque vale a pena, o nosso Brasil é lindo, o nosso planeta é lindo, olha a Amazônia, que coisa mais linda. Olha os animais que nós temos no nosso planeta, são tão lindos. Olha só, os nossos indígenas sendo tão, maltratados, né, a gente tem que aprender muito com eles. E aí, então, projetos, né, pensando nesses temas de inovação e sustentabilidade, tá. E aí as referências todas, eu vou deixar tudo para com vocês, tá. As referências da onde eu tirei os materiais, tá. E aquilo que eu li para vocês, o que é sustentável, o que é insustentável, é da Ethos, que está ali bem o primeiro HTTPS ali, primeiro site, bem interessante. Então, professora Mariluce, a assessora pedagógica da Divisão de Políticas Específicas em Educação e supervisora escolar, deixo aqui os meus contatos e espero que eu tenha atendido as expectativas da Sensupeg e espero realmente que vocês, graduandos, que vocês tenham gostado da minha palestra. Fico à disposição para que, caso vocês queiram, eh, fazer contato ou perguntar alguma coisa, enfim, vocês têm ali os meus dois e-mails, né. E fico muito feliz, né, é uma pena que a gente não pode se ver, mas realmente, assim, eu espero que essa ideia dessa proposta de trabalhar com projetos, né, tanto na escola quanto vocês aí graduandos, que vocês tenham compreendido a importância de trabalhar com projetos, o porquê que tem que se fazer projetos e alguns temas que são assim fundamentais que deveriam ser trabalhados nos projetos, que é inovação, sustentabilidade e empreendedorismo no sentido de empreender em prol do benefício de outras pessoas, né? Tentar solucionar problemas, e aí que essa renda extra é consequência, mas é muito importante isso, né? Nós estamos num momento de crise no Brasil, e o que mais se precisa é de ideias empreendedoras e criativas para se manter, né? E eu desejo a vocês todos assim tudo de bom, tudo de maravilhoso, muita luz, muita paz, que vocês assim possam possam sobreviver a tudo isso, né? Claro, e que vocês realmente se encontrem na profissão de vocês, assim como eu me encontrei, que eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sou professora prof, né, agora fora de sala de aula há 1 ano, mas, eu espero que vocês se realizem assim como eu me realizei e me realizo até hoje, né. E é isso, gente, me coloco à disposição, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem bem, e quem sabe até uma próxima, tá bem? Tudo de bom para vocês, tá? Beijo.